Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta agora com um material de publicação da editora Cultura Cristã, compêndio de teologia apologética. Teologia apologética é uma obra de teologia sistemática. O autor é o François Turretini, ou Francisco Turretini, ou Turretini, pronuncie como, como parecer mais adequado. Esse é um dos considerados grandes teólogos da Reforma Protestante. Na verdade, a Reforma já havia ocorrido, é um dos grandes da teologia reformada. A teologia reformada foi sendo elaborada, desenvolvida logo após o chamado período da Reforma. A Reforma Protestante, ela surge em meio a uma elite religiosa, tá bom? Na Idade Média europeia, os acadêmicos, os religiosos ocupavam bastante espaço e havia uma sede na mente, nos corações dos indivíduos em relação à fé cristã. Esses homens religiosos, dessa vez, não um indivíduo ou um grupo isolado, era algo presente em praticamente toda a Europa. Tá? Havia um descontentamento como a igreja europeia, a igreja romana, a igreja católica romana, se colocava em relação a tudo, tá bom? A igreja estava muito confundida com o Estado, os estados, na verdade. E no período da Reforma Protestante, o que estava surgindo na Europa são chamados estados nacionais. Mas como estava surgindo naquela época? Por exemplo, a Alemanha, da região lá que hoje é a Alemanha, havia eram vários eram várias regiões autônomas, independentes, cada qual comandada por uma liderança política lá. Não havia um Estado alemão. O Estado foi se formando aos poucos. O mesmo na França, em vários outros. É comum para nós não faz sentido, que nós aceitamos que o Brasil é Brasil desde 1500 anos. O Brasil tem 500 anos. Não, não. A região estava aqui, os povos nativos estavam aqui, o Brasil vai surgindo como um vilarejo. Então, nós temos cidades que se organizaram antes do Estado Nacional. Nós temos regiões, as capitanias que existiram antes do Estado Nacional chamado Brasil. Mas o nosso jeito de resolver todas as coisas é lançar para o passado o que se decide no presente. Num determinado momento virou Brasil. Era uma colônia de mineração, uma área de exploração de Portugal. De vez em quando alguns piratas invadiam uma região ou outra, não, ainda é muito grande, né? O Brasil era muito grande, que acabou se tornando o Estado brasileiro. Quando Dom João foi quem deu ao nosso país essa ideia de Estado, essa organização de Estado, e que resultou no pensamento de uma nação que se formou é, gradativamente. Nós passamos a existir num Brasil que já é Brasil desde que nós o conhecemos, tá? Mas não foi sempre assim e no mundo também não foi assim. O caso singular que para nós chega com muita facilidade é a Itália, né? A Itália. Por exemplo, Roma tem milênios. A Itália não tem milênios. A península, a região chamada Itália, sempre esteve lá. Mas o país, a organização nacional Itália, não. É relativamente recente. As cidades são mais antigas que o país, que é a nação. E muitos lá se orgulham disso, né? O sujeito é de Gênova, de Veneza, de Roma, Romani. Eles falam lá, 400 anni. Parabéns, filho, você só está aí há 30, mas a família está há 400 anos lá em Roma. Eles não têm nenhum problema em relação a isso, tá? Eles se orgulham dessa identidade
singular, localizada. A cidade é uma questão da cultura. E por toda a Europa. E por toda a Europa é assim. Então estavam surgindo os estados nacionais. Até então eram regiões em que um rei, um príncipe governava e administrava. E eles se reuniam, eles se organizavam em torno de um soberano, ou seja, um outro rei que administrava, que governava com o apoio desses outros governantes locais. E aos poucos foi se construindo. Então a reforma protestante, ela surge nesse momento em que essas regiões começam a se organizar não só como cidades independentes, como fazendo parte de uma identidade maior, de uma identidade maior. Por exemplo, somos mais do que linenses. Nós somos linenses, mas somos mais do que isso. Nós somos linenses do estado de São Paulo, mas somos mais do que paulistas. Somos linenses e paulistas, somos paulistas de um estado brasileiro. E nos orgulhamos da nossa identidade nacional, que é o Brasil. Nem sempre nos orgulhamos das instituições ou das lideranças ou das representações, mas isso não compromete o nosso amor, o nosso respeito, a nossa esperança em relação à nossa nação, ao nosso povo, à nossa identidade brasileira. Isso nem sempre foi assim. Isso nem sempre foi assim. Grande parte da história da humanidade, você vê falar de grandes impérios como Roma, é uma cidade literalmente que governava. Mesmo hoje, ocorrendo identidades nacionais, algumas cidades ainda governam. No Brasil, por exemplo, é Brasília. Tá? Na Alemanha tem lá a capital, nos Estados Unidos, na França. Mas a reforma protestante surgiu nesse momento em que uma identidade maior, um senso de unidade se formava na Europa. Isso levou à possibilidade do que foi chamado Reforma Protestante, quando os religiosos católicos, os cristãos católicos, tiveram oportunidade para expressar o seu descontentamento com o catolicismo em vigor daquela época. Isso desencadeou uma série de consequências, inclusive guerras, rebeliões, revoltas, uma matança. Elas falaram, mas foi sem sentido e a guerra foi promovida por conta da fé. Olha, as guerras normalmente são deflagradas por questões financeiras, por ganância. Que a verdade é o seguinte: até então uma igreja centrada em Roma, especificamente na cidadela do Vaticano, governava, administrava toda a fé cristã na Europa e na Europa como um todo, nem falar em outros lugares do mundo, mas na verdade era intensamente no continente, no circunscrita ao continente europeu, porque a chamada igreja ortodoxa, ou ortodoxa grega, mas a ortodoxismo já havia rompido com o catolicismo no ano 1000, tá bom? E a igreja ortodoxa, ela é anterior à romana, tá? É uma questão de geografia, é uma questão de história, tá bom? O cristianismo surge ali na Judéia. Jesus nasce em Belém. O cristianismo surge ali na Judéia e ele é propagado através dos judeus cristãos às regiões vizinhas. Judéia, Samaria, Galiléia, e vai alcançando as nações vizinhas. Se você pega a Bíblia, as referências a inúmeras cidades, você estaria ali caminhando por regiões da chamada Ásia Menor, ingressando na Europa, aquela região da Capadócia
hoje é a atual Turquia, há referências ao Líbano, à Síria, tá? Toda aquela região e a Europa vai sendo alcançada estrategicamente Roma. Roma dali vai se irradiando para outras regiões. O cristianismo, a quem afirme, eu não tenho muitas dúvidas em relação a isso, o apóstolo Paulo foi até as regiões distantes do Império Romano, que alcançou o que se chama hoje Portugal e Espanha, Espanha e Portugal, sendo possível que os apóstolos também tenham alcançado a Grã-Bretanha, porque os romanos estavam pelo menos numa parte da Grã-Bretanha, tá? É possível que apóstolos da primeira geração tenham chegado até essas regiões, como chegaram em outras regiões mais distantes ali, onde hoje é a Índia, por essa região toda. Então, geográfica e historicamente, a chamada Igreja Oriental, ela é anterior à Igreja Ocidental. E no ano 1000 eles romperam. Por que eles romperam? Por questões políticas e econômicas. Porque tem sempre alguém querendo se sobrepor. Os pretextos, vias de regra, são é, questões teológicas de pouca significância, tá bom? De pouco significado, e questões litúrgicas, ou seja, a forma de culto ou o rito do culto. Um coloca o joelho esquerdo, outro coloca o joelho direito primeiro no chão, no momento de se ajoelhar. Olha como isso é relevante para a unidade da fé. Decidir qual o joelho deve tocar o chão primeiro. Meu Deus do céu! Você veja a que ponto de futilidade a religião, a religiosidade pode alcançar, tá bom? Mas nessa parte ocidental, a reforma protestante, ela eclodiu, por assim dizer, no momento em que estavam surgindo as cidades-estados e também um grupo social que hoje aí é encontrado em quase todos os lugares do mundo, a chamada classe média, tá bom? Até então era a monarquia, os reis, os príncipes, os nobres, é, os grandes proprietários que eram donos de terras e alguns profissionais liberais e o resto. O resto era o resto mesmo, nem era contado, tá? Quase direito não tinha o chamado povo, o cidadão. O que se tem hoje foi conquistado ao longo da história com muita dificuldade. A liberdade que se tem hoje é algo que foi conquistado. Não existe nada que foi dado gratuitamente para absolutamente ninguém, porque quem sempre detém o poder não quer abrir mão desse poder. Então surgiu, num momento específico, a reforma protestante, não sem custos elevados para aqueles que dela participaram, tá bom? Porque houve um rompimento muito violento entre as partes envolvidas. A supremacia era católica, o catolicismo estava vinculado ao Estado e podia usar ou manipular a estrutura do Estado para perseguir é, aqueles que discordavam das suas posições. Então temos aí uma longa história de perseguições e de revides, de reviravolta, e o que é comum ao ser humano, via de regra, uma matança brutal e sem fim. Nesse período aí de reforma protestante, o que acaba ocorrendo na Europa são alianças improváveis, né? Nas guerras. Católicos contra protestantes, protestantes contra católicos. Aí depois de um tempo, estados católicos se aliaram a estados protestantes para combater estados católicos. Estados protestantes se aliaram a estados católicos para combater estados protestantes, ou protestantes se combatendo entre si. Infelizmente, essa é a realidade da história humana. A fé fica como pretexto, mas, via de regra, a, a grande chave para tudo isso é a questão financeira, econômica. Com uma reforma protestante, com uma não aceitação da supremacia do papismo em relação às doutrinas da fé cristã, obviamente ocorre uma perda de arrecadação.
E se tem uma coisa que o religioso é incrivelmente sensível em todas as religiões do mundo, é o bolso, é a questão financeira. Caiu a arrecadação, o sujeito vira outra coisa, tá? Me perdoe pela descompostura. Acabei de ler uma matéria, uma reportagem sobre o famoso templo Shaolin, né? Berço aí do Kung Fu, de, de uma filosofia, de uma religião zen budista. O líder lá, o administrador, está sendo acusado de corrupção e relações impróprias. Ou seja, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar assustado. Infelizmente, o material humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas corrupções, sujeito às mesmas vaidades. De tempos em tempos, isso acaba invadindo uma ou outra instituição. Às vezes ocorre o que nós temos visto hoje, quase que um efeito dominó em relação às instituições cristãs. Isso não significa que o cristianismo tenha se tornado inválido. Isso não significa uma corrupção da fé cristã. É uma corrupção inerente à condição humana. Indivíduos que se valem da estrutura religiosa para finalidades diversas. Tá? Não é a fé em si que permite, é o indivíduo que se permite contrariar aquilo que ele confessa, aquilo que ele se compromete a defender. Em termos de defesa da fé, de defesa de uma posição, é uma obra histórica, bem elaborada, com uma retórica que eu não aprecio muito, mas que ela permanece atual, é muito utilizado. Quando você vê o comportamento de alguns escritores ou de alguns pregadores, isso de todos os lados, tá? Não é só dos reformados, ou protestantes, ou evangélicos, ou católicos. Algumas posturas arrogantes, algumas descomposturas, algumas grosserias retóricas fazem parte da estrutura retórica, da estrutura argumentativa, tá? E nesse período é algo assim bem violento. Há uma agressividade verbal que não é o que eu não considero o ideal nem para hoje, nem para ontem, mas é algo presente. Me incomoda que alguns reproduzam esses argumentos com a, as mesmas apresentações históricas. Os argumentos existem e eles podem ser bem elaborados. O que se apresenta em termos de apologética ou defesa da fé, essas palavras ganham a mente e o coração dos indivíduos, né? Você vê, o pregador, o religioso, via de regra, ele se defende e se auto-justifica pelo reino de Deus, para a glória de Deus. Ele se defende. Não é para mim nada disso. É por Deus, é pela verdade eterna, é pelo meu compromisso com as verdades eternas. Todo mundo se defende, todo mundo usa essa argumentação retórica, tá bom? Tem a teologia, tem a filosofia e tem a retórica. Tem muita retórica, mas eu acho interessante apresentarmos alguma coisa. Ele começa com uma pergunta. A existência de Deus pode ser irrefutavelmente demonstrada contra os ateus? Ele afirma que sim, e naquela época esses argumentos eram algo assim muito empolgante. E hoje está voltando entre os jovens aí esse material, essa preocupação argumentativa, como se o argumento fosse capaz de provar mais do que o argumento. O argumento prova o argumento. Parabéns, é um bom argumento. Mas, via de regra, o argumento, seja ele bom ou seja ele ruim, ele não conduz ninguém à verdade. Ele pode ser útil para mentes adolescentes, principalmente, que estão passando por dificuldades no que diz respeito à compreensão, a um suposto abismo entre aquilo que se declara e aquilo que se vive. Esse suposto abismo nós chamamos de vida, nós chamamos de existência, não é abismo nenhum.
é a vida, é a dificuldade inerente à condição humana, que quando professa algo, passa a, a se auto-obrigar a lutar em favor, a viver em prol daquilo que confessa, daquela verdade. Ou seja, a verdade não precisa ser defendida, a verdade precisa ser encarnada. A existência de Deus precisa ser defendida contra os ateus? Precisamos refutar o ateísmo? Eu, pessoalmente, não dou a mínima importância para o ateísmo, tá bom? Não vejo nenhum perigo no ateísmo, porque um ateu que conhece a filosofia ou a retórica, ele é obrigado a aceitar que é impossível ser ateu. O ateu só existe em oposição a uma verdade. O ateu só existe como ateu em oposição a Deus. Em algum momento da sua argumentação ou em algum momento da sua raiva, do seu vazio espiritual ou da sua rejeição à espiritualidade ou do seu fracasso no viver ou na experiência religiosa, em algum momento ele é obrigado a admitir Deus. Somente depois disso ele pode negar esse ser, essa verdade, essa realidade. Muitos usam os fracassos religiosos, mas o fracasso dos religiosos, o fracasso de algumas instituições religiosas, não negam a verdade da religião ou da espiritualidade humana. Muito pelo contrário, eles provam a expectativa, o desejo humano de se empenhar num relacionamento com Deus. Mas, como na época tudo que é apresentado é com vistas a defender uma posição em relação a forças muito fortes naquele período ou contra aquilo a que se opõe, esse material é um material muito bem articulado. É interessante para quem gosta ou quem pretende estudar essas questões. Clareia muito a mente em relação ao que ocorre hoje, tá bom? Essa era a preocupação, esse repúdio aos ateus. A obra foi elaborada para uma argumentação numa defesa da fé reformada contra o catolicismo, contra o socianismo e contra os arminianos. Por exemplo, o catolicismo está lá. É a igreja da qual vem, ou na qual ocorre a reforma. Então, os reformadores, ou a igreja reformada, é a igreja católica reformada. Quando eu chamo o protestantismo como catolicismo reformado, é isso. Porque de fato é. Não é outra religião, não é outra igreja, não é uma outra fé. Tá bom? É uma organização diferente e há um escopo doutrinário similar, mas há uma expectativa de uma organização eclesiástica, uma organização e administração de igreja e de vida cristã diferente do que se encontra o que se encontrava no catolicismo daqueles dias, tá bom? Então, a igreja reformada não é outra igreja, não é a igreja dos reformadores. Ninguém nunca foi dono de igreja, salvo exceção hoje, que isso é possível. Mas ninguém nunca foi dono de igreja. Aliás, possível não é, mas são os beneficiários principais do patrimônio, da instituição e tudo mais. Mas ninguém nunca foi dono. Nenhum dos reformadores foi dono de igreja. Wesley não criou a igreja wesleyana ou a igreja metodista. Ele nasceu na igreja anglicana, ele viveu na igreja anglicana, viveu e morreu como ministro da igreja anglicana. Tá? O que ele fez foi empenhar-se em viver o evangelho de Jesus Cristo, no contexto daqueles dias, no que lhe foi possível. Os reformadores também se empenharam muito. Estamos falando aqui de Genebra. Genebra hoje significa o quê? Na mente dos cristãos, de um modo geral, mesmo protestantes, reformados, evangélicos, seja o que for, significa só história, tá bom? Quem tem a chance de conhecer, de visitar, ou mesmo de estudar, que o vá.
tá? Mas Genebra hoje, em termos de defesa da fé, nós não temos ouvido nada. As pessoas vão para a Suíça, vão para aqueles cantões lá, para turismo, para descanso. É um lugar muito bonito, né? Os lugares são muito bonitos, o povo é conhecido pelo quase que absoluto silêncio. E também hoje é conhecido como turismo de despedida. Muita gente tem procurado aquelas regiões, os cantões lá, para eutanásia, para cometerem suicídio. Tá? É o que nós vivemos hoje. Mas, no século XVII, era um expoente da fé reformada, do ensinamento reformado. Então, essa é a preocupação. Quando ele está falando aqui se a existência de Deus pode ser irrefutavelmente demonstrada contra os ateus, não se iluda. Ele está colocando todos os não reformados nesse contexto, tá bom? Essa é a arte retórica. No que você concorda, quando você acorda, você se tornou refém daquela argumentação, tá? É o que alguns têm tentado despertar nos dias de hoje. E ele cita aqui João Damasceno, ou João de Damasco. Damasco, que era uma cidade-estado, Damasco da Síria, tá bom? João de Damasco é da Síria, que historicamente houve um cristianismo presente lá muito antes de Genebra, muito antes da América e muito antes do Brasil. Ele cita João Damasceno, que fala: a deidade é ilimitada e incompreensível. Incompreensível. Nós não compreendemos e nós não alcançamos Deus pela argumentação. O que nós sabemos de Deus decorre do fato que o Todo-Poderoso Deus se permitiu conhecer através da revelação de si mesmo, tanto na natureza quanto na história. Então, nós buscamos conhecer a Deus naquilo que Deus nos permitiu conhecer dele. O que Deus revelou, principalmente através das Sagradas Escrituras, é o suficiente para que estabeleçamos um relacionamento verdadeiro com esse Deus, porque as Escrituras nos conduzem a Cristo Jesus, a plena e perfeita revelação de Deus para a humanidade. Quando fala aqui da discussão concernente a Deus, ocupa o primeiro lugar na teologia e abarca a suma de todo o conhecimento salvador. Essa é a abordagem filosófica, a abordagem retórica. E ele cita aqui. Eu estou puxando o que me parece mais razoável apresentar. Ele cita Hebreus 11:6, que diz o seguinte, que é dever de quem se aproxima de Deus, o dever de todo aquele que deseja se aproximar de Deus. Deus é aquele que está presente. Deus é aquele que está próximo, mesmo que nós não sejamos capazes de tocá-lo, tá bom? Mas é dever de todo aquele que se aproxima de Deus acreditar que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Esse é Deus. Esse é Deus. Esse é o Deus que pretende ser alcançado e que expõe para a humanidade a sua face amorosa através da revelação de si mesmo na história registrada nas Escrituras, que culmina em Cristo Jesus. A existência de Deus pode ser provada de forma argumentativa, e o foi durante muito período, mas não transformou a vida de ninguém. Não converteu ninguém a Deus. Não transformou a vida, o modo de viver de absolutamente ninguém. Fica inerente ao campo retórico, dos discursos, dos debates, né, os debates, que para mim o debate não tem o objetivo de convencer ninguém. O debate tem o objetivo de permitir que as pessoas apresentem as suas convicções.
A quem venceu o debate? Não tem como você vencer um debate. Há aqueles que apresentam de uma forma bem elaborada e estruturada, convincente em determinados pontos, e outros que sofrem um pouco mais para a apresentação dos argumentos em defesa das suas posições. Mas o debate tem o objetivo de apresentar as divergências e as possibilidades de uma convergência no que diz respeito a um convívio saudável e equilibrado entre as partes. Ele passará a discorrer sobre Deus uno e trino. Uno e trino. Tá? O cristianismo, ele apresenta algo diferente. Os judeus defendem a unidade de Deus. Os islâmicos também. E nós também. Só há um Deus. Só há um Deus. Mas nós conhecemos esse único e verdadeiro Deus em triunidade. Em triunidade. Nem todos aceitam isso. Nesses dias aqui, essa apresentação dele tem o objetivo de defender não só a verdade em relação a Deus, a verdade em relação. Ele fala aqui uno e trino, mas hoje o conceito que melhor expressa é o de triunidade. Tá? Essa é uma defesa apresentada em quase todo o material, mas com o objetivo de confrontar posições divergentes e combater o erro que é encontrado no catolicismo daquela época entre os socianos. Os socianos hoje são chamados unitarianos ou unitaristas, aqueles que defendem um único Deus, que acabam mesmo, como vocês podem chamar de cristão, né? Mesmo declarando-se cristãos, eles negam a deidade de Cristo Jesus. Cristo não é o verbo que se fez homem. Cristo não é o Filho do Deus Altíssimo. Cristo é um homem. E, de fato, ele foi um homem. Nasceu homem, viveu homem, morreu homem. Tá, mas eles negam a divindade. Então, foi só um homem, um profeta. O Filho de Deus era só uma expressão que ele usaria, segundo esse pensamento. Não que eles neguem absolutamente Jesus, tá? Mas limitado a um ser humano. E também um outro grupo, que é os arminianos. Os arminianos é uma divergência dentro da teologia reformada. Em algum momento, um grupo de teólogos reformados questionaram algumas posições que eram e até hoje é apresentada como pilares da fé reformada. E foram excluídos. Tá? Então tem essa preocupação. A obra é essa. Ela se expressa dessa maneira. Em alguns momentos ele será bastante grosseiro. E se o Charles Hodge usou como referência no seu curso de teologia sistemática, se ele engoliu aí as grosserias do Turretini, não há nenhum mal em nós também o fazermos, porque há um conhecimento, há uma riqueza de informações, tá? Mas sempre envolto nessas armadilhas aí da retórica. Se você não pensa como eu, você é um ateu. Tá? Não concordamos com isso, mas é a história. É um momento terrível que se vivia e se valeram de todas as armas que tinham para sobreviverem à imensa pressão que viviam naqueles dias. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.